Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para toda a eternidade, amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã junto para nós gravarmos a palavra de Deus, amém, meditarmos na palavra de Deus, reproduzirmos a palavra do Senhor, colocarmos na internet a palavra de Deus. Ontem eu me emocionei muito com o programa da Ana Maria Braga, né? Mais Você. Ontem, sexta-feira, hoje é 12 de setembro, eu liguei a televisão, a internet estava com problema, está em manutenção, e aí não deu para mim acessar meu portal da Anguera, para mim fazer as oficinas. Aí eu liguei a televisão e aí eu fui assistir a Ana Maria Braga, e aí estava uma matéria lá muito sobre os escravos, sobre os descendentes dos escravos. E aí a equipe dela toda, da Ana Maria Braga, foi atrás daqueles escravos. Um Brasil que não tem, parece que fica lá em Goiás, não tem luz, um Brasil que não tem água, o Brasil que não tem nada, não chegou, como a Ana Maria Braga falou, é um Brasil dentro de um outro Brasil. Não tem asfalto, não tem nada. A equipe dela, da Ana Maria Braga, a repórter, foi uma aventura. Eu gostei demais daquela reportagem, gostei demais. Eles pegaram uma trilha, subiram, desceram, né, cavalos, teve lá, andaram mais de 3 quilômetros. Depois pegaram um barco, pegaram uma canoa, atravessaram os 2 rios. Foi uma aventura chegar lá onde, nessa comunidade, 192 famílias, e foram atrás de uma rainha, e essa rainha mora muito, para chegar na casa dessa rainha, são 3 quilômetros para chegar lá, não tem água, não tem luz, ela tem 66 anos, mora com o netinho, não tem nada, ela mora, o nome do lugar é Vão das Almas, lá em Goiás. Então eu me emocionei muito, porque ela mora sozinha, os filhos já saíram dali, não tem água, não tem luz, não tem nada lá, né? E ela recebeu aqueles 6 visitantes, que foi a reportagem da Ana Maria Braga, e eu assisti, eu me emocionei quando ela chorou, eles se despediram. Eu gostei demais daquela reportagem, né? Muito maravilhoso mesmo. E veja, o governo, a Ana Maria Braga mostrou para nós que aquela comunidade, os descendentes dos escravos, eles moram ali e não tem água, não tem luz, não tem asfalto, não tem nada. Eles moram num lugar onde não tem nada ainda. E parece que fica lá perto de Brasília. Um lugar esquecido pelo poder público, um lugar totalmente esquecido e que apareceu ontem no Mais Você na Rede Globo. Para o Brasil todo ver, eu creio que o Brasil todo se emocionou. Ela é a rainha. Então, e a gente fica pensando, o que esse governo fez que não investiu ali nos descendentes dos negros, né? Lavam roupas nos rios, eles lavam, eles bebem, tomam banho nos rios, não tem esgoto, não tem nada. Então é muito triste, muito triste. Foi triste nesse sentido, né, de não ter. Eu me emocionei muito com essa reportagem. É uma mulher assim, que canta, né, que mora sozinha, só ela e Deus ali, mais ninguém. Mas que ontem nós, o Brasil, vimos, né, podemos ter, onde ela faz a comida, tudo organizado, a casinha dela, feita de barro. Então, nós queremos pedir, em nome de Jesus Cristo, eu estou estudando, eu estou fazendo uma oficina aqui de oficina de relações étnico-raciais. Essa oficina que eu estou fazendo, das relações éticas da autora, a professora Sabrina Filamor, da Anguera, né? Nós estamos estudando sobre a miscigenação étnico-racial, a influência da construção social do Brasil. No tema 1, nós estamos no tema 2, nós estamos definindo as éticas racionais, as políticas de ação da afirmativa. Então é muito interessante esse estudo, porque fala para a gente que o Brasil, no Brasil, a questão ético-racional é uma questão de um Estado ou uma pauta
porque nos últimos anos, nos debates sobre as políticas afirmativas, tais como as cotas para as universidades, tais como as ações de combate ao preconceito racial, a primeira legislação específica de combate ao racismo, tem, contudo, mais de 50 anos. Trata-se dessa lei do Afonso Arinos, de 1951, promulgada durante o governo Vargas, que tornava o racismo uma contravenção e que atualmente hoje a questão é mais amplamente regulamentada pelo Estatuto da Igualdade Racial. Agora, em 2010, tratava ainda da política da educação, da saúde, da cultura, do esporte, do lazer e do trabalho. O crime de racismo é hoje, em dia, especificado também para as relações trabalhistas, sendo proibido o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, em específico o uso de raça ou da cor, como critério para justificar diferenças salariais ou para o processo de recrutamento, etc. Apesar de o racismo ser crime e a desigualdade permanece na sociedade brasileira, combinando os aspectos étnicos, como cor, raça, aos aspectos sociais relativos à divisão de classe. A estatística também demonstra como desigualdade persiste na prática. De acordo com o censo de 2010, por exemplo, os salários dos brancos na região sudeste correspondem a quase o dobro dos salários dos pretos. Por que isso? Por que os brancos recebem mais do que os pretos e pardos? Conforme a terminologia usada pelo IBGE. Essa desigualdade aparece também nos índices de analfabetismo mais alto entre os pretos e pardos, no número de inscritos em cursos universitários, maior entre os brancos. Bom, no século XX, contudo, o Brasil foi frequentemente descrito como um país de democracia racial, no qual a miscigenação entre índios e brancos e negros teria produzido uma convivência pacífica entre todos, independentemente da raça ou cor. Então, como o país da democracia racial apresenta estatísticas tão desiguais em pleno século XXI. Para enfrentarmos melhor as raízes dessa questão, é preciso retomar o debate sociológico da primeira metade do século XX, que tem como seu maior expoente no Brasil Gilberto Freire. Nessas duas aulas que eu estou estudando, eu vou discutir então as raízes do mito da democracia racial e as questões mais atuais desse debate, como as políticas de cotas e a complexa definição da raça e a cor no Brasil. Essa miscigenação do ético-racional e a sua influência da construção social no Brasil. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. Gilberto Freire, 1978, na página 283. Então, todo brasileiro, mesmo alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma ou no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do índio ou do negro, né? Porque quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios eles já moravam aqui no Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios estavam morando aqui. Em 1933, é publicado o livro Casa Grande e Zangala, de Gilberto Freire, a obra que se tornaria um dos grandes clássicos do sociologia brasileira, rebatia as teorias até então dominantes que apregoavam a inferioridade do mestiço e justificavam cientificamente o racismo. As teorias raciais que adentraram o Brasil em meados do século XX explicavam a desigualdade social entre brancos e negros, como um fato dado pela natureza supostamente inferior dos negros. Por meio de medições
de crânio e comparações entre os diferentes fenótipos, esses teóricos afirmam que haveria uma desigualdade biológica entre as pessoas com o fim da escravidão. Em 1888 e a proclamação da República em 1889, essas teorias seriam usadas politicamente para justificar desigualdades sociais que continuaram a existir em relação aos escravos libertos. Ao mesmo tempo, o fim da escravidão no Brasil era visto como um processo mais brando do que ocorrera em outros países, uma vez que aqui, na teoria, sido implantada uma política oficial de segregação depois de abolição. No Brasil, as teorias raciais nem sempre se opunham à miscigenação. Ao contrário, o incentivo à imigração europeia foi feito com o objetivo de branquear a população. A cor branca passa assim a ter o valor social mais elevado e os conflitos não são tematizados em termos racionais. Na década de 1930, esse cenário se altera de modo mais radical. A mestiçagem deixa de ser vista como um meio para atingir o branqueamento e para ser considerado não só em termos biológicos, mas também como uma mestiçagem cultural. E nesse contexto é que Gilberto Freire publica Casa Grande e Senzala. Freire, ele estudou que nos Estados Unidos, com os precursores da antropologia americana moderna, Franz Boas, teceu sua interpretação a partir de perspectiva culturalista que refutava determinismo biológico. Desse modo, na obra de Gilberto Freire, a cultura brasileira é tratada com a totalidade no qual se integram os aspectos econômicos no meio ambiente, a cozinha, as religiões, os rituais e os comportamentos humanos. No Brasil teria se dado, segundo ele, uma colonização marcada pela miscigenação de portugueses, índios, africanos, havendo uma interpretação dessas três culturas, que teve como resultado uma formação nacional muito singular. Gilberto Freire se contrapõe aos argumentos de muitos de seus contemporâneos que consideravam a mestiçagem como causa para a miséria, para a indolência do povo brasileiro. Freire destacará ao contrário que muitos dos problemas seriam provenientes do próprio sistema. Contemporâneo, no Brasil teria se dado, segundo ele, uma colonização, o próprio sistema escravocrata, marcando pela violência e pelo sadismo contra os negros. O foco do autor se dirigia principalmente para as relações privadas do lar, destacando a tolerância e a convivência cultural a intimidade sexual. No trecho do documento Café com Leite, Água e Azeite, de Guiomar Ramos, nós podemos aprofundar um pouco mais a discussão sobre a ideia da democracia racial. Amém? Então, nós devemos, sim, pensar em eleger um negro, uma pessoa que tem competência, tem garra, tem honestidade, tem firmeza, tem temor a Deus, tem inteligência, tem sabedoria, estudou, etc, 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 etc. Para quê? Para ser o nosso presidente da República, uma pessoa que defende aí, que tem uma história, né? Uma pessoa que defende os direitos humanos, que defende aí o direito de igualdade, enfim, devemos. Amém? Que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus Cristo, hoje para toda a eternidade. Amém?